maioria dos casais que chega ao fim do relacionamento e diz não tem mais jeito para nós, a melhor coisa é separar, na verdade, não é porque não tem mais jeito para aquele casamento. A verdade é que o casal não sabe mais o que fazer para resolver aquela situação. Porque depois de tudo que eles souberam fazer, tudo que eles tentaram fazer, eles não conseguiram resolver o problema. Você olha as circunstâncias, muitas mágoas, muitas palavras que foram ditas que não tem mais como apagar. Então, e o pior, Renato, às vezes as traições, né? Porque a pessoa, às vezes, ela pensa assim, não, se ele tem um jeito diferente de mim, com o tempo eu vou me adaptar. Mas e quando a pessoa trai? E quando a pessoa trai, e quando a pessoa sai de casa e já vai morar com a outra pessoa, quer dizer, larga você, a esposa, para ficar com outra pessoa. Parece que não tem mais jeito. E todo mundo fala, né? Não tem mais jeito. Né? Os amigos, os parentes falam, fulano não tem jeito, fulano nunca vai mudar. Nós vamos falar para você agora, vamos mostrar para você agora que quando todo mundo diz e pensa que não tem mais jeito, se as pessoas aprenderem aquilo que elas nunca tentaram, que elas nunca fizeram, tem jeito sim. Tanto para mudar pessoalmente, como também mudar o relacionamento. Nós vamos conhecer aqui agora os nossos convidados, o Vitorino e a Tamires, que de tanto achar que não tinha mais jeito no casamento deles, eles chegaram a se divorciar. Vamos conhecê-los agora. Tudo bem? Vitorino e Tamires, bem-vindos ao programa. Quer dizer que vocês se divorciaram, chegaram a ficar separados por quanto tempo? Nós ficamos separados por 1 ano e meio. A gente tomou essa atitude de se divorciar após 4 anos e meio de casados. E por quê? Vocês achavam que não tinha mais jeito, por quê? É que o nosso casamento sempre, desde o primeiro ano de casado, sempre foi muito conturbado. Né? A gente tinha muitas brigas, muitos desentendimentos. O principal motivo das brigas era o ciúme que a minha esposa tinha de colegas, do meu trabalho, da faculdade, até mesmo da minha própria mãe. Da minha mãe era o principal motivo de ciúmes da minha esposa. Né? Então, tudo isso acarretava muitas brigas, eu trabalhava muito, né? Então, nos meus dias de folga, né? Eu me dedicava a fazer os meus afazeres que eu tinha, e quando a gente se programava para sair para fazer alguma coisa, eu acabava que sempre queria, de uma certa forma, a participação dos meus pais nesse passeio. E isso incomodava muito ela, então, nesse passeio eu acabava dando mais atenção para os meus pais do que para ela. Então, ela, de todas as formas, ela tentava chamar a minha atenção, né? Tamires, você achava que não tinha mais jeito esse casamento? Você assinou o divórcio realmente pensando não dá mais? Para mim tinha acabado. Quando eu fui assinar aquele papel, para mim o meu relacionamento tinha acabado. Eu já não via mais ele como meu esposo. E por que você achava que não dava mais certo? O que tinha acontecido já? Qual era o estado da relação de vocês para você pensar, não tem mais jeito? Por tudo que ele falou para mim, pelas coisas que aconteceu, por tudo que eu estava passando na minha vida, vendo ele com outra pessoa, vendo foto dos dois juntos. Então, para mim, ali já não tinha mais jeito. Tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha lutado, para mim foi... Naquele momento tinha sido em vão. Porque eu não achei que ele iria conseguir, que ele iria mudar para ser um homem para mim. Porque eu falava para Deus que eu não queria, que eu queria ser feliz, que eu não queria voltar com ele para ter aquela vida de antes. E eu não achava que ele poderia mudar para ser um homem para mim, para ser um homem que me fizesse feliz. Quer dizer que ele já estava com outra? Já estava com outra. A gente pode entender aqui que realmente esse casamento, né, para todos os que olhavam ao redor, não tinha mais jeito. Mas hoje eles estão aqui, como você pode ver, de mãos dadas. Estão aqui de mãos dadas no estúdio, estão aqui felizes, contando como eles conseguiram vencer, superar isso. Mas vamos entender, então, como isso aconteceu. Inicialmente, vocês se casaram, vocês estavam bem, era tudo bem? Ou já desde o início havia essa insegurança da sua parte, esse ciúme, Tamires, e sempre foi conturbado? No início, no namoro, tanto como no noivado, nós nunca tivemos problemas, né? Nada que viesse apresentar que nós íamos ter problemas quando nos casar. Mas foi logo no primeiro ano de casamento, quando começou a convivência, né, que nós identificamos esses problemas, né? E tudo isso se agravou de várias formas, né? E começou a interferir.
em todos os aspectos da nossa vida. O que mudou no primeiro ano de casamento, Tamires, do namoro e do noivado? Eu acho que no namoro ele me dava mais atenção. Ele estava de folga, nós dois morávamos longe, então ele vinha ficar comigo. A gente se falava direto por Facebook, por tudo. Ele falava muito comigo. Depois do casamento, não. Ele não tinha. Ele chegava, eu perguntava para ele o que ele tinha feito. Ele já não queria falar mais nada para mim. Ele só chegava, dormia, ou chegava a fazer alguma coisa, não queria conversar comigo. E como eu larguei toda a minha família, porque eu fui morar onde que ele morava. Então, eu não tinha ninguém, eu não tinha amiga, eu não tinha ninguém. Eu fui morar onde que ele morava e quando ele chegava, ele ainda não queria conversar comigo. Então, isso começou a ter ciúmes. Aí, eu comecei a fazer tudo o que eu comecei a fazer. Ciúme da própria mãe. Porque tudo, se a gente falasse assim, vamos almoçar no shopping, minha sogra tinha que ir. Era para qualquer lugar, não ia só nós dois. E eu casei, lógico, minha sogra podia participar de algumas coisas, mas não de tudo. A minha mãe não ia para todos os lugares com a gente. Na verdade, é que você não tinha ele durante a semana. O único dia que você teria um pouquinho dele, ele não ia ficar com você, ele ia ficar com a mãe e o papai. Né? Então, quer dizer, não é porque ele até poderia almoçar todo sábado com os pais se ele tivesse feito o papel dele durante a semana. Né? Mas ele não fazia o papel nenhum durante a semana, e era um corpo ali na sua casa, e no sábado, que era o dia que ele ia ficar com você, ele ficava com a família dele. Então, dá para entender, né? Que assim, eu imagino que o Vitorino pensasse, poxa, mas são meus pais, eles não fazem mal nenhum, eu não estou fazendo cometendo nenhum erro aqui, olha, eles são tão bonzinhos, eu sou um bom filho, né? Você já me conhecia assim, só que a pessoa não entende que ela está deixando faltar em outro lugar e aquilo ali está pesando. Sim, é verdade. Acabava que incomodando, né? Aí até mesmo essa carência dela, essa cobrança de atenção, ela acabava se tornando uma pessoa chata, desagradável, né? De tanto ela querer agradar, ela se tornava desagradável, né? Então, os momentos que eu tinha, eu procurava ocupar com outras coisas para não realmente ter tempo mesmo para ficar com ela, para acabar não me irritando, para a gente acabar não brigando, né? E isso foi acontecendo e com o tempo foi só aumentando. Quer dizer, é um ciclo, né? Aí você não dava atenção, aí ela brigava com você, ficava chatinha, aí você queria evitar de ficar com ela para não ouvir as reclamações dela. Sim. E ela então tinha menos de você ainda. É um ciclo. Agora, veja que quando o Vitorino se casou, ele achava que ele não precisava fazer nada, né, diferente, simplesmente a Tamires iria entrar ali na vida dele, né, e se encaixar, se adaptar à vida que ele tinha perto da família dele, dos pais, e ela iria simplesmente ser aquela pessoa a mais ali, que iria se moldar ao estilo de vida dele. Ele não entendia que ele tinha que passar a ser marido. Chega aí, vamos, entra aí, vamos. Fique à vontade. Não entendia o papel de marido, não entendia que ele tinha que mudar de solteiro para marido, que agora a família original, a família de origem dele, papai e mamãe, se tornariam parentes e que a esposa é que era a verdadeira família dele. Então, isso falhando também fortaleceu as falhas da Tamires, porque você também tinha uma certa carência. Você, na sua cabeça, imaginava, poxa, deixei tudo, não é? Deixei lá minha família, vim morar aqui com vocês. Você deveria me tratar de forma especial. E eu não me sinto especial aqui, eu me sinto sobrando. Eu acho que você deveria achar que você sobrava ali, né? Muitas vezes. Que eles estavam conversando e eu não sabia do assunto, da infância deles, e eles não encaixavam em nada. Eu ficava ali só parada, sentada. No começo, a nossa casa não tinha ficado pronta. Então, nós ficamos 2 meses na casa dos pais deles. Ele saiu para trabalhar o primeiro dia, logo depois do nosso casamento, eu fiquei no quarto. Eu só ficava no quarto porque eu ia fazer o quê? Eu não tinha amizade com a minha sogra, nem com a minha cunhada, nem com ninguém. Então, eu só ficava no quarto o dia inteiro esperando ele chegar. E quando ele chegava era só para ele dormir, porque ele estava cansado, já que tinha trabalhado o dia inteiro. Aí eu tentava entender isso, mas ao mesmo tempo eu não entendia porque eu ficava o dia todo sozinha. E eu não casei para ficar sozinha o dia inteiro.
olhando para as paredes e para a televisão. Você também não tinha habilidade social nenhuma, né? Ficava no quarto, né? Como é que você ia conhecer os seus parentes, né? Mas, então, o que você fazia de pior, assim, com respeito ao ciúme? Quando você se sentia realmente esquecida, deixada de lado, como que você agia para chamar a atenção dele? Ele é muito tímido, ele não gosta de chamar atenção, essas coisas. Então, eu fazia isso. A gente estava no shopping, eu ficava emburrada, andava na frente, deixava ele lá atrás, fazia ele passar vergonha. Com a mãe dele falava assim, nossa, olha o que a Tamires está fazendo. Eu fazia isso, que eu sabia que isso ia afetar ele. Deixava ele passar vergonha, muita vergonha, falar alto. Mas aí funcionava? Coisas. Não, ele ficava com mais raiva, só que eu também já estava com raiva. Mas eu fazia isso. E acabava distanciando mais ainda ela da minha mãe. Então, os passeios que nós íamos fazer, minha mãe, você vai levar a Tamires, ela vai se emburrar e vai acabar com o passeio. Ou então vai só vocês dois. Aí eu ficava dividido, ou eu vou com a minha mãe, ou eu vou com a minha esposa. E nisso a gente insistia e acabava indo os três, junto com meu pai e a minha irmã. Só que no meio do passeio, ela, para chamar a atenção, se emborrava, fechava a cara, me deixava sozinho e saía andando, né? Então, afastava mais ainda ela dos meus pais. Então, começou a acontecer de eu sair e ela falar, não vou, eu vou lá para os meus pais, não, eu não vou, eu vou ficar em casa. Então, na minha folga, que era um momento que eu falava, eu tenho que me dividir para dar atenção para os meus pais e para minha esposa, eu acabava que, por ela não querer ir mais para a casa dos meus pais devido a todos esses desentendimentos que eles tinham, né, ela acabava que ficando em casa sozinha e eu passava praticamente a folga inteira na casa dos meus pais e deixando ela sozinha. Porque, por um lado, era mais agradável também. Sim. Né? Porque a sua mãe não fazia esses papelões, né? Mas você vê, né? Se vocês estivessem nessa situação e viessem pedir, fossem falar sobre os problemas de cada um, se vocês estivessem ainda nessa situação, os dois iam ter razão de reclamar um do outro, né? Então, a pessoa, às vezes, o casal fica numa situação que ele está errado, mas ela também está errada. Não, mas eu erro porque você faz isso. Não, mas eu erro porque você faz isso. Quer dizer, eles ficam cada um atacando um outro e não conseguem chegar a uma conclusão. E é por isso que acaba chegando a essa frase aqui, não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito, porque vocês não conseguem nem mais dialogar. Você fala uma língua, ele fala outra. Porque o seu erro não vai consertar o erro do parceiro, né? Por exemplo, ela fazia as coisas para provocar o Vitorino. Ela errava, ele estava errado. Aí ela ia lá e errava mais para tentar dar o troco, para chamar atenção, e só piorava a situação. E muitas vezes os casais estão num ciclo vicioso de problemas. Por quê? Porque o erro de um provoca o erro do outro. E aí o outro vai e erra e provoca o erro no outro. E assim vocês vão desgastando o relacionamento a tal ponto que vocês chegam a pensar, olha, não dá mais. A gente não se entende, a gente é incompatível. E, na verdade, não é incompatível. Né? Porque hoje vocês estão juntos. Hoje vocês são compatíveis. O que mudou? A gente vai saber daqui a pouquinho o que mudou. Mas aí houve a questão da traição. Você estava ainda junto com a Tamires? Sim. Toda essa carência dela de atenção, né, foi provocando uma série de reações em mim. Né? Então eu chegava em casa nervoso, ou eu até não estava nervoso, mas já para ela não puxar assunto, eu já fechava a cara, fingia que estava bravo, irritado, e ela já ficava quieta na dela, então acabava que dormia. Então a gente foi perdendo a convivência com tudo isso. Por eu chegar em casa de uma certa forma mostrando para ela que estava irritado, no dia seguinte ela já não me dava um bom dia, a gente não se falava durante o dia, então a gente foi se distanciando bastante. E no meu serviço eu comecei, né, a conversar com uma outra pessoa, né, e nisso ela era tudo o oposto do que a Tamires. Ela era bem aquela questão de família, sair com a família no final de semana, na folga, era bastante atenção pelas redes sociais, a gente conversava pelo WhatsApp, então isso foi abrindo os meus olhos, né, tirando a atenção da Tamires, e eu fui me iludindo de uma certa forma com essa moça, né, a ponto de que eu cometi a traição. Ela era tão família que ela estava levando o marido a trair a esposa, né? Se envolvendo com o homem casado. Pois essa coisa, às vezes você fica assim, não, eu sou muito família, mas que tipo de família você é? Porque família não é só você ficar fazendo carinho ou dando atenção ao papai e à mamãe, né? Família é você ser um bom marido, você ser fiel, você prover para sua família não só dinheiro,
condição financeira, mas também atenção, né? Você está presente, você ser uma pessoa presente ali na vida daquela família, né? Então, eu imagino que você e ela deviam se sentir assim, até superiores a Tamires, porque ela não dá importância, não dá valor à família, eu dou valor, mas vocês estavam traindo. Sim. Vocês estavam quebrando uma aliança de casamento. Sim, né? sem contar que por ela participar mais ativamente do meu dia, por a gente trabalhar junto do que a Tamires, então, de uma certa forma, ela até conseguia entender mais a minha rotina, o meu dia a dia. Então, eu falava, não, se ela está vendo que eu trabalho assim, ela me entende, ela me compreende, então eu acho que ela é a pessoa ideal, né? E foi aí que a gente partiu, né? Eu tomei a decisão de terminar o meu casamento para iniciar um novo relacionamento com essa pessoa que eu conheci no meu serviço. Você descobriu que ele estava te traindo antes de terminar? Sim. Um dia eu peguei o celular dele, eu não tinha senha. Mas ele estava tomando banho, eu peguei o celular dele, até hoje eu não sei qual é a senha, mas eu coloquei e abriu. Quando eu abri, eu fui direto para a conversa dessa menina, aí eu li, não consegui ler tudo, porque eu fiquei... Não sei nem a reação que eu tive, eu fiquei em choque. Aí eu entrei no banheiro e falei assim, quem é? Eu falei o nome da pessoa. Aí ele olhou pra minha cara e ele deu risada. Aí eu falei assim, fala quem é? E ele só deu risada e falou assim, Tamires, depois a gente conversa, eu vou ir trabalhar. Ele se arrumou e saiu pra trabalhar. Aí eu saí de casa chorando, andei no meu bairro inteirinho, andando sozinha, sem saber o que fazer. E depois nós dois conversamos, isso aconteceu um dia, no outro dia, eu acordei de manhã, eu já arrumei todas as minhas coisas, falei para ele me levar para minha mãe. Porque na minha cabeça, eu nunca pensei em trair. E da mesma forma que para ele não estava bom, para mim também não estava. E como apareceu essa mulher para ele, para mim também no meu serviço aparecia vários rapazes que se eu quisesse conversar, desabafar, eles iriam me escutar, coisa que o Vitorino estava fazendo, que eu chamo ele de Vitor. Uhum. Só que eu não dava atenção. E eu era aquele tipo de pessoa que falava assim, quem trai não merece perdão. Eu falava isso para todo mundo. Não, se você foi traída, você não tem que perdoar. E isso para mim não tinha perdão, então eu arrumei todas as minhas coisas e pedi para ele me levar para minha casa. Porque o meu casamento ali tinha acabado, eu não queria mais. Vocês acabaram se divorciando, ficaram separados quanto tempo? Por 1 ano e meio. E durante esse 1 ano e meio, você ficou com a outra? Fiquei. Eu assumi o relacionamento com a outra, né? A gente começou a namorar, né? A gente namorou pouco mais de 1 ano, né? E a Tamires, quando ela foi para a mãe dela, né? Ela resolveu mudar de estado. Falou, eu tenho que esquecer ele, eu vou passar um tempo na casa dos meus tios. Ela mudou de estado, então, para mim, eu, como ela falou, eu não queria me separar. Só que eu sabia que a nossa convivência cada dia mais era difícil e eu achava que não tinha mais uma solução, uma saída, não tinha mais jeito pra gente. Cada dia piorava mais. E com a saída dela de São Paulo, foi para outro estado, então eu falei, não, agora ela está longe, então ela vai me esquecer, a gente vai se divorciar, realmente agora acabou, não vai mais ter volta. Então eu mergulhei de cabeça nesse outro relacionamento. E como foi? Era tudo aquilo que você esperava desse outro relacionamento? No começo era. Até a questão da atenção, que ela não me cobrava tanto, né? Ela entendia porque ela acompanhava a minha rotina. Ela não cobrava porque ela estava com você, trabalhando lá do seu lado. Sim, é verdade. Mas eu acho que ela era mais chata que eu. Mais ciumenta. Mas deixa ele falar, porque ele falou que começou bem, eu quero saber depois. Começou muito bem porque eu via nela tudo que eu não conseguia ver da Tamires. Né? Eu até dedicava mais tempo porque eu tinha na minha cabeça o seguinte, bom, tudo que eu falhei no primeiro relacionamento, eu não posso falhar nesse. Vou provar que eu estava certo. Eu vou provar que eu estava certo e a gente vai ver no futuro quem é que realmente estava errado. Vou mostrar para ela, para os meus pais, que o problema realmente era a Tamires. Né? Então, eu investi fundo nesse relacionamento, mergulhei de cabeça, só que eu estava começando tudo errado. Então, não tem como algo que está começando errado dar certo. Foi aí que eu também descobri que eu havia sido traído. Né? E com essa traição, né, ali eu perdi o meu chão. E nisso, a Tamires já tinha voltado para São Paulo, né? Ela tinha voltado, inclusive, para a casa que a gente morava, e quando ela voltou, eu saí.
né? E nisso a gente já tinha até se divorciado. E aí eu fui até ela e perguntei o que ela tinha feito para superar tudo aquilo que eu tinha feito ela passar, porque eu estava passando e não sabia como era difícil, né? Ali eu tinha perdido o meu chão, porque, como eu falei, eu tinha investido muito no relacionamento, eu tinha mergulhado de cabeça, abri mão de várias coisas para me envolver nesse relacionamento, e ali eu tinha perdido tudo, né? Foi aí que a Tamires falou da terapia do amor, né? E me convidou para ir, e eu lembro que eu fui uma quinta-feira, né? A gente foi, morávamos na mesma rua, só que não fomos juntos. Chegando lá, nós nos encontramos, e eu lembro que no momento que chama, vem cá os solteiros, vem cá os casados, cada um foi lá para receber as orientações, né? Eu fui na parte dos solteiros, ela também foi, a gente de lado se olhando assim, mas sem dar o braço a torcer um para o outro. E isso a gente foi, aprendemos, né? A primeira a gente se tratou. Deixa eu só entender aqui, quer dizer que você, Tamires, no período que ele divorciou de você, você foi para a terapia do amor, foi cuidar de você. Sim, assim que eu voltei, quando eu voltei, eu estava na casa da minha mãe, ele levou todas as minhas coisas para lá. Eu falei assim, não vou ficar aqui na casa da minha mãe incomodando ela, só tenho a minha casa. Aí eu peguei minha mãe um dia à noite, ele estava até no serviço, ele chegou, ele não sabia que eu tinha voltado para casa. Eu cheguei, coloquei todas as minhas coisas dentro de casa de novo, arrumei meu guarda-roupa e falei, eu tô na minha casa. E nessa da viagem, eu me arrependi. Eu falei, eu não poderia ter... Eu comecei a enxergar que eu poderia ter lutado mais pelo meu casamento. Aí eu já percebi que eu achava que eu não gostava dele, mas eu já estava sentindo falta. Eu já percebi, não, eu amo ele e eu não posso perder assim. Entregar de mão beijada. Aí eu já voltei para minha casa, ele chegou, ele pegou as coisas dele, foi para a mãe dele, ele ficou um tempo ainda indo se arrumar em casa. Ele só foi dormir lá, mas ele vinha tomar banho e se arrumar em casa. Aí nós ficamos nessa um período, aí depois ele foi para casa da mãe dele e eu comecei já a fazer a terapia do amor. Aí comecei a participar das palestras, aí eu comecei a entender que eu tinha que mudar, que eu tinha que parar de ver os erros deles, porque para mim, na minha cabeça, ele tinha errado e eu não tinha errado em nada. Então eu comecei a perceber, não, ele me traiu, isso não tem justificativa, mas eu dei muita brecha para isso acontecer. Nessa separação, eu e a mãe dele viramos muito amigas, porque a mãe dele nunca aceitou esse namoro dele, e ela sofria muito, porque como ele disse, ele tentou mudar, só que ele tentou mudar falou assim, com a Tamires eu dava muita atenção para os meus pais. Namorando essa menina, ele não dava atenção nenhuma para os pais. Ele deixou os pais completamente de lado, a família inteira. O mundo dele era ela. Porque eles eram muito família. O mundo dele era ela. Ele folgava, ele acordava, ia para lá, para casa dela e não queria saber de mais nada. Mas nesse período que ele foi traído pela esta outra, ele viu você bem. Foi isso que chamou a atenção dele para perguntar para você, vem cá, como é que você superou a minha traição? Porque eu agora estou passando por isso e eu preciso superar também. Normalmente o que acontece, não é isso. O que acontece é a pessoa que foi traída, a mulher traída, ela fica mal, ela fica deprimida, ela emagrece, ela para de comer, ela para de dormir, ela às vezes até para de trabalhar. Ela fica tão mal, tão no chão, né, que quando ele olha para ela, fiz um bem para mim mesmo quando eu saí daquele relacionamento. Mas quando o Vitor olhou para Tamires, né, depois dele mesmo ter sido traído, ele percebeu nela uma mulher diferente, uma mulher forte que já havia superado tudo aquilo. E aquilo chamou a atenção dele. E foi ali que você descobriu que o segredo da Tamires era a palestra da terapia do amor. Sim. Ali vocês começaram a participar juntos. Quer dizer, cada um no seu lado ali, no seu cantinho. E o que aconteceu eventualmente? Eu percebi várias mudanças nela. Inclusive, a principal é que ela deixou de ser aquela pessoa que queria me agradar, chamar a minha atenção. Ela deixou de querer me agradar e passou a ser agradável. Então, a companhia dela era algo que era agradável para mim. Então, até para sua mãe também, sim, né? para minha mãe. As duas viraram amigas, faziam viagens juntas e sem a minha presença, né? Então, às vezes eu chegava em casa e a Tamires estava com a minha mãe. Até estranhava, falei, poxa, mãe, assim não dá, mãe. Mas era algo que eu não conseguia evitar mais. Então, isso foi um fator também que me chamou a atenção, porque as duas não se davam bem e de uma hora para outra se aproximaram tanto e eu vi a mudança nela, a pessoa agradável que ela se tornou. E isso aí não foi só um golpe, não, né, Tamires? Porque não. Você continua se dando bem com a sua sogra? Sim, Okay. não foi.
Ela para mim hoje é como uma minha segunda mãe. Tem um carinho enorme. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela, o meu sogro. Quer dizer, você mudou mesmo, né? Você Sim. mudou a Tamires chatinha, mal-humorada, aquela Tamires que queria muita atenção, mudou durante um período que você não via nenhuma mudança no seu marido, no seu ex-marido. Não, pelo contrário, eu via só desilusão, decepção. Cada vez ele estava se afundando mais. Eu, nossa, meu Deus. Teve um momento que eu falei assim, foi até bom eu não estar com ele agora. E falava para a mãe dele. A mãe dele às vezes vinha falar dele para mim. Eu falava, eu não quero saber mais dele. No começo eu emagreci 16 quilos. E a minha vida era muito em volta do Vitor. Ah, ele queria isso, eu fazia isso. E eu perdi tanto peso, eu sofri tanto por causa disso. E foi quando eu comecei a ser forte e comecei a mudar. Então, o Vitor eventualmente teve de se humilhar e pedir uma nova chance. Sim. Como é que foi isso? Começou quando a gente começou a ter mais contato nas terapias, né? E nisso eu falei, você quer uma carona? Né? Ela, não, pode deixar que eu vou sozinha. Eu falei, mas tá tarde, é perigoso, eu te levo. Não vou, obrigado. E ela saía, né? E no caminho eu insistia, eu te deixo em casa. Ela acabava aceitando, né? Eu deixava em casa e nisso a gente foi se aproximando, né? E depois que eu perdi a minha principal ocupação na minha folga, que era me encontrar com essa ex-namorada, né? Então eu tive a minha folga ali vaga, né? Então ela sempre estava com a minha mãe e por eu também gostar muito de estar com a minha mãe, acabou que a gente foi se encontrando, né? Nos passeios que a gente fazia, a Tamires estava junto e a gente foi se aproximando novamente. Voltamos a conversar, nisso ela também foi vendo a minha mudança na terapia do amor, né? Eu também consegui superar essa traição, né? Lá eu consegui entender o porquê que o nosso casamento tinha fracassado, né? E com tudo isso nós evoluímos, né? Nós aprendemos, né, a verdade, né, de como manter um relacionamento, porque para casar é muito simples, mas para manter o casamento é o dia a dia, né? Como que você chegou para ela e falou, eu quero uma nova chance? Foi bem assim mesmo, eu quero uma nova chance, né? Eu falei que a gente tinha uma história, né? E a gente não podia deixar com que tudo que tinha acontecido viesse apagar a história. Perguntei se ela ainda gostava de mim, né? Falei que, apesar de tudo, gostava dela, não havia esquecido, né? E pedi para ela uma nova chance para a gente tentar novamente, mas colocando em prática os ensinamentos que a gente teve na terapia do amor. Isso faz quanto tempo, Tamires, que você decidiu dar essa chance para ele? Vai fazer 1 ano. 1 ano. Como que está sendo esse casamento de lá para cá? Mudado. Tá sendo muito agradável. Ele agora é outra pessoa. Ele dá atenção para mim. Ele chega em casa, ele me pergunta como foi meu dia. Eu pergunto como foi o dia dele. Nós dois conversamos. Durante o serviço a gente conversa também. Não tem mais aquele negócio, eu sou casado com você, eu não tenho mais que contar para você como foi meu dia, nem nada. Ele é um homem que eu sempre sonhei. Hoje ele é. E a confiança? Você consegue confiar nele de novo? Consigo. E hoje eu consigo confiar nele mais do que antes, que ele não tinha me traído. Porque hoje eu não tenho mais ciúmes, não fico mais com ciúmes. Antigamente eu não tinha motivo, porque ele nunca tinha me traído. E por que você consegue confiar mais hoje? O que ele faz de diferente? Eu vejo confiança nele, pelo que ele me fala, pelas atitudes dele. E nós dois estamos assim. Quer dizer, vocês hoje, com o que vocês aprenderam, e estão aprendendo ainda e praticando, passam segurança um para o outro. Sim. E por isso o casamento hoje está bem, apesar da traição, apesar do que aconteceu, do divórcio, da separação de 1 ano e meio, etc. Quer dizer, aquilo que nós falamos no início, que não tinha mais jeito, tanto não tinha mais jeito para o Vitor e para a Tamires, que eles se divorciaram, quando eles começaram a fazer as coisas certas, teve jeito. E aqui está o casal restaurado. Então, eu quero agradecer a vocês, que vocês continuem assim, porque vocês vão sempre passar por provas, por novas fases do casamento e vão precisar saber lidar com elas. E a terapia do amor está aí para prepará-los para isso, tá bom? Com certeza. E você que quer também encontrar um jeito para salvar o seu relacionamento, faça o que eles fizeram. A terapia do amor, nesta quinta-feira, está à sua disposição. 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, Cristiano e eu estaremos aqui no Templo de Salomão. Nós vamos mostrar para você que tem jeito, se você estiver disposto, pelo menos começar a lutar, como foi o caso da Tamires, que veio lutar primeiro.
você pode acessar o site terapiadoamor.tv. Você tá bêbado de novo? Não vai começar isso outra vez, vai. Vou sim, porque eu tava aqui dormindo, sossegada na cama, e você chega aí bêbado, trombando em tudo. O que você quer? Então abre. 2 pares. Levou. Eu vou pra algum lugar que eu possa cheirar. Eu preciso. Eu quero cheirar até morrer, Ivana. Esse é o meu vício. Quer impedir que o vício destrua o seu relacionamento? Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, combatendo o vício, o grande inimigo dos relacionamentos. Às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. O Cristiano era viciado em drogas, o marido da Juliane. E a Juliane era psicóloga. E como todo casamento, Cristiane, que tem um vício, sofre onde um parceiro tem um vício, ou ele não vai resistir, o casamento virá ao fim, ou o parceiro sempre virá depois do vício na vida do cônjuge. E vai viver um inferno, porque você sabe que a pessoa já tem, a esposa, né, o marido, já tem ciúme se você dá mais atenção a outra pessoa. Agora, você imagina a pessoa dar mais atenção a um vício, a uma coisa que está destruindo a própria pessoa. Vamos conhecer a história da Juliane e do Cristiano e como eles venceram o grande inimigo do casamento deles, o vício. Acompanhe. O problema era as brigas no casamento. Eu era muito humilhada, agredida física, verbalmente, e eu já estava cansada daquela situação. Foi quando eu conheci, fiquei sabendo da terapia e comecei a participar das palestras. Ele era viciado. Viciado em quê? Cocaína. E aí eu peguei uma foto de um dos momentos, entre aspas, felizes que a gente tinha e me revoltei com a situação. Nós vivíamos brigando. Dentro da nossa casa existia desconfiança, mentiras. Tudo que existe de ruim num casamento existia entre nós. Eu traía ela, eu agredia ela fisicamente. Ela tem marca no nariz dela de agressão física. Eu agredia ela verbalmente. Para vocês terem uma ideia, que nós temos 7 filhos. 7 filhos. Quando eu conheci ela, ela tinha 3. Eu tinha 3 e nós fizemos mais um. E só não fizemos mais porque ela não aguentou também, senão nós íamos aumentar o time lá. Mas paramos por aí. Mas todos eles presenciavam as cenas de violência, de agressão física e verbal no nosso relacionamento. Era um inferno. Eu morei na cidade de Londres no período de 4 anos. Antes de conhecer a Juliane, eu sempre tive a expectativa de ser feliz. Eu queria ser feliz de tudo que era jeito. Eu só fazia coisa errada, me envolvia com pessoas erradas, porque eu era precipitado, ansioso. Queria porque queria ser feliz de tudo que era jeito. Voltei para o Brasil, nós nos conhecemos e o nosso relacionamento, nosso casamento é do jeito como nós estamos expondo para vocês. Então, quantos anos ficou assim, Juliane, essa situação? 4 anos. 4. Agressivo, traía, mentia? Mentira, não deixava eu dormir à noite, fazia eu ficar ali com ele cheirando cocaína e eu tinha que ficar junto. Você usava cocaína também? Eu não usava, não, nunca usei. E aí foi numa dessas noites que eu fiquei conhecendo, assisti as palestras, né, a terapia do amor. Aí você veio sozinha ou veio com ele? Vim sozinha no primeiro momento. Peguei a foto e determinei que eu não aceitava que aquilo ali fosse só um momento. Eu queria que aquele momento fosse todos os dias da minha vida. Era uma foto de quê? Uma foto nossa num parque. A gente foi numa viagem que a gente fez e a gente estava muito feliz naquele momento, porque até então eu não sabia que ele era usuário de cocaína. No início é tudo um mar de rosas. E aquele momento era o que eu queria para a minha vida toda. E, na verdade, eu sou psicóloga e eu atendia muitas pessoas com problema na vida amorosa. E eu aconselhava essas pessoas. Só que quando eu chegava na minha casa, a minha vida era um inferno.
E vindo na terapia, eu aprendi a me valorizar. Para ele mudar, não demorou um ano. Ele começou a mudar. Como foi essa mudança que aconteceu com você? Eu comecei a perder o gosto pela noite, a vontade de sair. Comecei a me afastar das pessoas que não somavam na minha vida e na nossa vida. Comecei a dar importância para ela, valorizar ela. Teve uma situação que aconteceu, que ela estava na terapia do amor, buscando, me convidou para vir junto e eu não vinha com ela. Teve uma situação que ela veio para a terapia do amor e eu fui buscar droga. Quando eu fui buscar droga, deu uma guerra entre facções criminosas, lá em Porto Alegre, e eu fui alvejado com 15 tiros de pistola, 15 tiros, e ela na terapia do amor, lutando por nós. E eu saí correndo, gritando: Jesus, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, porque eu vi a morte na minha frente, Eu nunca imaginei que aquilo poderia acontecer comigo. E no leito do hospital, porque dos 15 tiros que me dispararam, eu levei um tiro, que eu tenho a marca na minha perna, que eu saí ileso, porque no leito do hospital eu falei: Senhor, agora acabou, agora chega, acabou, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida para mim, eu vou valorizar minha esposa, que está lutando por mim na terapia do amor. E eu simplesmente tomei uma atitude de revolta também, e posso garantir para vocês que hoje, eu sou um pai de família, de drogado, eu virei empresário. Hoje, nós temos paz, nós deitamos a cabeça no travesseiro e dormimos. Outrora, eu não deixava nem eles dormir, porque eu passava a noite inteira drogado. Então, hoje nós vivemos em lua de mel todos os dias. Você vê que a pessoa, quando ela está viciada, ela é inconsequente, né? Ele não pensava nos 6 filhos, sete, né? 7 filhos que eles têm. Ele não pensava na segurança da esposa, em nada, porque a vida dele era para a droga. Não havia consideração, não havia nada. Quer dizer, por mais que ele até falasse que amava, né? E eu tenho certeza que ele amava os filhos, a família, mas aquilo parecia estar mais forte que ele, era mais forte que ele. E ele acabava fazendo coisas que eram contra o amor que ele dizia ter pela família, porque fazer a esposa ficar acordada para ver ele cheirar cocaína é muita falta de consideração. Total dependência e responsabilidade, e precisou ele quase ser morto a tiros para ele entender que ele precisava mudar. Mas, é claro, não foi a experiência apenas dele ter quase morrido, mas também a esposa estava lutando por ele sozinha na terapia do amor. E é isso que você tem que entender. Você não pode desistir do parceiro viciado. E você que tem um vício não pode ficar contando com a sua força de vontade para vencer aquilo que já está vencendo você. Você precisa de forças, você precisa de ajuda. Sem ajuda, você não vai conseguir, só porque você diz que é a pessoa capaz, que você pode parar quando você quiser. Nesta quinta-feira, nós estaremos fazendo na Terapia do Amor um trabalho especial para os casais que estão enfrentando o inimigo do casamento chamado vício. Vício de qualquer coisa. Seja droga, álcool, pornografia, internet, qualquer vício, jogo, qualquer vício que já roubou o relacionamento de vocês. Porque agora, você que é uma pessoa viciada ou está em um relacionamento com uma, você sabe que o primeiro relacionamento do viciado é com o vício dele. Se você quiser vencer este problema e lutar pelo seu casamento, nesta quinta-feira, 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Um trabalho especial na Terapia do Amor para os casais que sofrem com o inimigo do casamento chamado vício. E você que é solteiro e sabe que com este vício você nunca vai conseguir realmente encontrar uma pessoa ou casar com alguém enquanto você está dependente deste vício. Você também receberá esta ajuda. Nós vamos ver agora a história da Gláucia, que se casou pensando que tinha realizado o grande sonho, até que ela descobriu que o marido era viciado na tecnologia. Vamos descobrir, nós conversamos com eles recentemente no nosso programa da Escola do Amor e você vai acompanhar agora a entrevista. Eu sempre sofri muito essa questão de bullying desde o início, de infância. Talvez por eu não me relacionar muito com as pessoas e ficar de forma isolada, cuidando das minhas coisas, eu era bastante taxado. Após o meu pai falecer,
realmente me impactou, porque eu me vi numa situação bastante complexa. O que eu vou fazer agora da minha vida? A primeira coisa que eu imaginei, eu preciso trabalhar, a gente precisa ter um rendimento, precisamos nos manter. Até que, depois de um certo tempo, eu conheci uma pessoa. Ela era extremamente possessiva e ciumenta, e para mim foi um verdadeiro trauma passar por esse relacionamento. Foram 8 meses bastante conturbados. Depois de um tempo, eu conheci a filha de um amigo e novamente eu tive problemas muito semelhantes. Bom, passou um período também e eu conheci, visitando de uma empresa, eu conheci uma pessoa. Eu me desiludi completamente depois desses episódios e eu falei, realmente eu não vou focar mais em relacionamento. Desde a minha infância, tive muitos problemas familiares com meu pai, que era alcoólatra. Aconteceu um fato que teve mais ou menos quando eu tinha 7 anos, meu pai agrediu tanto a minha mãe fisicamente que nós morávamos num sobrado e minha mãe pulou da janela, era alto. Ela pulou e ela falou, olha, ou eu vou embora ou eu morro. E a partir daquele momento, eu lembro que eu tinha uns 7 para 8 anos, minha mãe foi embora. Essa história é meio ruim para mim contar. Porque nessa fase, ele agredia a gente. Depois de 13 anos, meu pai veio com 51 anos de idade. Eu tive 5 relacionamentos até a minha idade atual. Eu não tinha objetivo nenhum de casar. Eu queria ter uma companhia casada. Eu não queria casar. Eu conheci o Rodrigo num evento empresarial de negócios. Me interessei pelo tipo de trabalho que ele fazia, que era tecnologia. Eu também trabalhava com isso já. Dei o meu contato para a Gláucia, nos cartões. E eu acabei perdendo. Na verdade, eu deixei na minha calça, minha mãe lavou minha calça. Fiquei muito chateada com a minha mãe. Porque quando eu vi o papel todo despedaçado, eu falei, para cuidar da minha vida espiritual. E um certo dia, eu avistei aquele jovem. Eu falei, não acredito, o que ele está fazendo aqui? Eu nem esperava, eu não sei se eu fiquei surpreso ou assustado com alguém cutucando as minhas costas. Eu não acredito que eu estou te vendo aqui. Simplesmente ela ficou, acho que, tão surpresa como eu. E eu acredito que nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, eu vi que nós tínhamos algo bastante em comum. Ela que teve a iniciativa de me pedir em namoro. Não passado muito tempo, mais ou menos uns 4 para 8 meses já em fase de namoro, ele se comportava muito bem, me tratava muito bem. Eu pedi ele em casamento. Depois do casamento, o que começou a acontecer? As suas expectativas eram umas, as dele outras, e o que de fato aconteceu? Primeiro que o Rodrigo, ele trabalhava com algo que não tinha horário. E aí os primeiros dias não tinha o marido em casa, e eu fiquei assustada com isso. Falei, eita, cadê aquele príncipe que eu imaginei? Eu já estava numa situação, tudo estava errado. Eu fazia tudo errado, eu me dedicava tanto ao trabalho, estava errado. Eu chegava tarde porque eu tinha que entregar um software, estava errado. Eu saía muito cedo, estava errado. Tudo estava errado. Eu não tomava café da manhã dentro de casa, estava errado. Eu já estava tão frustrado que eu percebo que eu estava com uma relação interna muito ruim comigo mesmo. Quer dizer, ela começou a apontar todos os seus defeitos. Começou a apontar todos os defeitos. Como é que você reagia quando ela apontava esses defeitos? Mas era bastante também, não era um defeitinho. Mas era muitos defeitos. Eu percebi, comigo, uma coisa, eu tive um sentimento, em um dado momento, eu tive um sentimento assim, eu não estava mais gostando de mim mesmo. Ele não percebia nada de errado, e ele sempre falava para mim, nossa, mas eu trabalho, eu faço de tudo por você e você nunca está satisfeita. Eu falava, meu filho, você não faz nada, acorda. Eu achava um absurdo eu ter que tratar ele igual um neném.
Ele tinha que participar. Por exemplo, eu já ia no mercado fazer compra, já fazia comida para ele. Eu chamava ele para jantar, o Donoquinho não vinha, ficava lá viciado nas tecnologias. Blá, blá, blá. Eu precisava me concentrar no meu trabalho, nas minhas coisas, me dedicar em desenvolver novos projetos. E eu comecei a não ter mais cabeça. Ele se escondia de mim. Naquela situação, eu lembro que muitas vezes eu destratei ele assim, com palavras bem ofensivas que ele não merecia ouvir. Eu falei para ele, ameacei ele, olha, se você não mudar, eu vou te dar uma surra. Eu peguei, ele não dava atenção porque ele... Você já tinha ameaçado, então? Tinha ameaçado, mas aí ele não tinha reação, peguei a cinta e bati nele. Sempre nós íamos nos distanciando cada vez mais um do outro. Exatamente. E depois, conforme os anos foi passando, foi se distanciando ao ponto da gente virar irmãos dentro de casa. Exatamente. Eu não vou discordar, eu tinha minha participação plena de erro, mas eu não conseguia enxergar realmente o que fazer. Porque é mais ou menos assim, eu precisava me transformar na minha própria solução. Não tinha como recorrer, eu não tinha quem perguntar o que eu faço. Uma vez eu comentei com o Rodrigo assim, olha Rodrigo, estou muito decidida a separar de você, porque não está bastando você ser trabalhador, não está bastando você ser um homem honesto, um homem sincero, me tratar bem. Você não me ama, Rodrigo, então nós vamos nos separar. É porque a Gláucia casou para ter um marido, mas quando ela chegou depois da lua de mel, não tinha, ela não encontrou o marido, porque ele dedicava todo o tempo dele, a vida dele, para o trabalho, para ele trabalhando como um programador, como alguém envolvido com informática. Todo o prazer dele estava em descobrir, estudar e mexer com internet e tecnologia. E para complicar, Renato, a Gláucia também acabava ficando chata, porque por mais que ela estava certa, né, dele estar dando mais atenção a essas coisas, ela se tornava uma pessoa chata, porque você tá falando toda hora, para com isso, me dá atenção, faz isso, faz aquilo, você é isso, você é aquilo, e você pensa que você está fazendo alguma coisa pelo problema, né, que vocês têm no casamento, e na verdade você está piorando, porque o Rodrigo ficava ainda mais apegado com a tecnologia, porque a tecnologia não criticava ele. Né? Exato, porque qualquer vício serve como uma forma de escape para o viciado. Então, se o viciado tem uma situação estressante no relacionamento, é óbvio que ele vai voltar e correr atrás do vício de novo, para poder escapar daquele estresse. Então, veja que é uma situação que vai piorando, é um ciclo vicioso mesmo, não é? Porque você critica, você reclama do seu parceiro, o seu parceiro que não tem estrutura para lidar com o problema, ele vai buscar escape aonde? No vício novamente. E aí você fica naquela situação pior. Então você quer saber como sair dessa situação? Vamos conhecer primeiro qual foi a solução para a Gláucia e para o Rodrigo, quando eles decidiram buscar ajuda e colocar em prática o que aprenderam na terapia do amor. Você foi sozinho buscar ajuda nas palestras, a Gláucia não queria buscar ajuda, aí era agora você que não queria fazer nada? Não queria. Por quê? Porque na minha mente era assim, eu não preciso e quem precisa é ele. O que você começou a aprender que fez a diferença? Olha, eu comecei a aprender com o tempo, nas palestras. Acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi logo no início, relações internas. Relações internas, que é exatamente aquela questão. Eu não gostava da minha própria companhia, então eu não podia esperar que outra pessoa viesse a gostar da minha companhia. Eu comecei a mudar muito as minhas ações. E eu procurei saber mais o que é essa inteligência no amor. Eu percebi que a inteligência, com o passar das palestras, a inteligência é como se ela tivesse intrinsecamente ligada ao amor. Significa que não há espaço para o individualismo. Aí, às vezes eu me arrumava, ele, nossa, mas você tá gatona hoje. Então ele começou, parece que é bobo isso, mas um elogio, às vezes, que o homem dá para a mulher, isso muda tudo. Poxa, comida gostosa que você fez. Então ele começou a fazer tudo diferente. Em casa, eu tirei o notebook do meu home office. Eu não podia ter aparelhos eletrônicos próximo da Gláucia. Então,
Se ela não gostava... Isso por decisão própria. Por decisão própria, porque eu aprendi dessa forma. Eu não podia mais irritar a Gláucia. Eu descobri que aquilo causava um desconforto muito grande. Então eu falei, tudo que for para não irritar a Gláucia, eu tenho que fazer. É a minha obrigação. Eu comecei a agir de forma diferente, nas coisas simples. Eu sumi com os aparelhos. Eu desapareci. E essa atitude, o fato de eu não pedir ele fazer por si próprio, me despertava cada dia mais. Foi renovando o meu sentimento por ele. Quando eu me propus a ir com ele, ele não ficou pegando no meu pé em nada. Eu lembro que ele, muito carinhoso, quando principalmente terminava as palestras, o que eu gostava também, vamos jantar? Eu, vou de novo. Então, assim, ele soube ter paciência, ele lutou sozinho, não desistiu. E você também mudou, eventualmente? Você aprendeu coisas novas? Aprendi a ser sábia, né? Ser uma mulher sábia, porque eu não sabia ser uma mulher sábia e não escutava nada que conseguisse me transformar como pessoa. E lá eu consegui a transformação. Então, o casamento do Rodrigo e da Gláucia foi salvo, né, de tantos problemas. Um dos principais, o vício, porque primeiro ele veio buscar ajuda, veja só, uma pessoa, mais um casal em que um vem buscar ajuda e depois o outro começa a unir-se ao outro que está melhorando também. Você não pode esperar o seu parceiro que diz não querer vir. Porque se você for ficar esperando essa pessoa, vocês nunca vão fazer nada a respeito dos problemas no casamento de vocês. Então, se você está assistindo esse programa, então é para você que vir buscar ajuda pelo casamento, não é verdade? Exato. Né? Você que está vendo, você que está interessado na mudança, não condicione a felicidade do seu casamento ao outro ter de buscar ajuda junto com você. Se vocês dois querem buscar ajuda juntos, excelente, vocês vão encontrar essa ajuda mais rápido. Mas não quer dizer que, se você não tem o apoio do parceiro, está determinado já o fim desse casamento. Você pode, com a sua participação, fazer a sua parte para começar a influenciar o seu parceiro à mudança, que foi o que aconteceu no casamento da Gláucia e do Rodrigo. Nesta quinta-feira, nós vamos ajudar os casais que estão sofrendo com o problema do vício no casamento. Seja qual for o vício, álcool, pornografia, cocaína, droga, crack, qualquer tipo de vício, jogo. Você não aguenta mais a sua esposa no celular, o seu marido no celular e você não sabe mais o que fazer. Você se tornou na pessoa chata e o outro se enfia mais no vício para escapar de você. Vamos colocar um fim nisso? Quinta-feira, 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. A Terapia do Amor também vai acontecer em todo o Brasil e os casais podem receber esta ajuda. Inclusive, se você gostaria de ver, acessar o site para os endereços, é terapiadoamor.tv ou ligar agora para esse número na sua tela. 011 3573 3535. Não saber lidar com os problemas que aparecem no relacionamento faz com que muitas famílias sejam desfeitas. As promessas de mudar algo que lhe incomoda precisam ser de fato cumpridas. Aqui eu tô aprendendo a ser uma pessoa melhor, a pensar demais com a inteligência, não ser tão emotiva. Tá sendo incrível. Tô mais paciente. Isso eu confesso que eu era muito impaciente. Agora eu tô sendo mais tolerante. É claro que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas assim, eu creio que eu vindo aqui eu vou melhorar muito. E é o que eu mais quero, entendeu? Melhorar como pessoa, no relacionamento e tudo, né? Tô gostando muito, né? A gente tá tendo mais paz dentro de casa, né? O respeito um pelo outro tá sendo melhor. A terapia do amor virou rotina para mim. Eu preciso frequentar porque ela fez uma transformação no meu jeito de ver o mundo. Eu era uma pessoa triste, eu projetava as minhas necessidades no relacionamento. Hoje eu estou num processo de reconstrução do eu e está sendo maravilhoso para mim. Eu consigo enxergar coisas em mim que eu não conseguia enxergar, coisas valiosas, eu consigo enxergar o meu valor, né? E me preparando para um próximo relacionamento.
Se você é instável, se você é muito emotiva, muito sensível, você tem muito medo, você é muito ansiosa, você não está em condição de entrar em um relacionamento agora. Você precisa ter um relacionamento com você primeiro. Você precisa ser estável. Ou seja, você precisa estar bem. Porque se você entrar num relacionamento dessa forma, você vai estragar esse relacionamento. Mesmo que talvez você não vá atrair. Talvez isso não é do seu feitio. Mas a sua carência é tão grande que você tem tanto medo de perder essa pessoa que você vai aceitar qualquer coisa. Já faz uns 3 anos que eu participo e para mim a palestra é maravilhoso, né? Porque toda semana, toda quinta-feira eu aprendo algo diferente. Mudou o meu interior, né? O meu modo de pensar, me arrumar mais, me valorizar mais, gostar mais de mim, para depois eu estar gostando de outra pessoa. A gente se esforça, coloca em prática e dá tudo certo. Nós somos casados há mais ou menos, vai fazer esse ano completa 15 anos, mas nós tínhamos muitas brigas, muitas desconfiança, muito ciúmes, um ciúmes muito excessivo. E depois que nós começamos a participar, isso melhorou muito, muito, muito mesmo. Eu deixei de ser aquela esposa encrenqueira que quando ele fazia uma coisa que eu não gostava, já vinha aquela bagunça toda, aquela confusão toda, aquela discórdia toda. Quando ele falou isso e eu passei a obedecer, a gente começou a ver a melhora. Vim de muitos relacionamentos complicados, conturbados, com traição, muita discussão, e era sempre um relacionamento seguido do outro. Depois que eu vim para terapia, construí um relacionamento muito sólido. Não tem mais brigas, não tem traição, é sempre uma conversa, um diálogo amigável agora. Não tem mais ignorância, xingamentos, graças a Deus é tudo bem. Me ensinou muito a ter caráter, a ser um homem, não um macho, um homem de verdade. Isso é a maior lição que eu tiro toda quinta-feira que eu venho aqui escutar essa palavra. Você ser inteligente o suficiente para você entender que não é tão importante ganhar a briga no casamento. É mais importante ganhar paz, ganhar a esposa, ganhar o casamento. Mas tem gente, tem homem e mulher também, que quer ganhar a briga a qualquer custo. Eu vou até o divórcio se necessário, mas eu não dou o braço a torcer, eu não mudo, não mudo. Burro. Burro. Porque não entende que é muito mais inteligente, mais prático você resolver o problema com a tua mulher do que você ir por um divórcio. Jogar tudo fora. Estou mais tranquila, eu estou agindo mais com a inteligência, eu não guardo mágoa e rancor das pessoas, não sou mais aquela pessoa emotiva que ficava chorando, então estou bem feliz. Hoje, nossa, estou no céu. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Olha, vão fazer 15 anos que nós estamos juntos, mas o que a gente tem vivido no último mês é como se a gente começasse a namorar agora. É muito bom isso, muito bom. Muito bom, se eu soubesse tinha ido muito antes. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Tchau, tchau. Até lá. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.